Olá, gente, boa tarde. Está começando a partir de agora mais uma edição do Posse de Bola aqui na Rádio Guaíba, episódio de número 34. E estamos com mais um convidado especial aqui no Posse de Bola. Mas antes, apresentar Rafael Pfeiffer, que hoje está comigo mais uma vez. Tudo bem, Pfeiffer? Boa tarde. Para mim é sempre uma alegria substituir Rogério Amaral. Rogério Amaral, que é o titular do Posse de Bola, mas também é o nosso presidente da SEG, né? E às vezes acaba tendo algumas questões da SEG, mediante também, porque a gente casa o horário com a agenda do nosso convidado, né? Hoje a gente tem um convidado especial aqui no Posse de Bola, mais um para contar suas vivências do futebol. Como diz o Cristiano Silva, só conta a história quem tem história para contar, e o nosso convidado de hoje tem muita história para contar. Antes, a escalação do Posse de Bola do episódio 34 que você ouve no FM 101.3, no guaiba.com.br, o site da casa, no aplicativo da Rádio Guaíba. Coloca a Rádio Guaíba na sua pesquisa aí no celular, na sua loja digital, você vai fazer o download do aplicativo da Guaíba também para nos acompanhar. Eu disse que é o episódio 34, porque você pode ir no Spotify, Guaíba Esporte, coloca no Spotify Guaíba Esporte, vai ter a gente aí a qualquer momento para acompanhar, para ouvir a programação. Tem muita gente que fala, o Pfeiffer, para mim, tipo, eu não consigo ouvir os domingos que tá no ar, porque eu tô fazendo churrasco, tô dando atenção pra família, mas daí segunda-feira eu tenho que uma reunião, aí eu vou subir a serra, tô ouvindo o Posse de Bola, é isso aí. E aí vou ouvindo no Spotify depois. Então, para quem daqui a pouco é mais dessa questão, não está nos acompanhando agora, de fato tem lá no Spotify, por isso que eu digo, né? No Spotify é a qualquer momento para nos acompanhar. A produção é do Carlos Eduardo Torres, a mesa de áudio do Davidson Rosa, a coordenação de central do Rafael Baldez, a central de gravações do Luciano Vargas, a coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer, a gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e a direção geral de Claudinei Girotti. Dito isto, Rafael Pfeiffer, nosso convidado, acho que ele não precisa muito de apresentações, mas por favor. Um homem que jogou pouco no futebol gaúcho, apesar de vir de Santana do Livramento, Claudiomiro Salenave Santiago. Que nome, hein? Tudo bem, Claudiomiro? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, né? Uma satisfação imensa estar participando do programa. E junto com um amigo, né, que a gente se conhece de longas datas aí, então é uma participação que eu vou fazer com vocês aqui, né? Fico feliz de estar junto com vocês aqui, de a gente falar um pouco de futebol aí. Até tem um detalhe importante sobre essa relação de amizade que eu tenho com o Claudiomiro. A tua estreia no Grêmio é contra o River lá na Argentina? Isso. Que tu te machuca naquele jogo. Não, eu machuquei depois num jogo do Brasileiro lá em Recife. Mas assim, o que eu quero dizer é que o Claudiomiro estreia no Grêmio contra o River Plate na Argentina num domingo à tarde. O Grêmio ganhou 4-1. 4-1, por eu muito acho. Tempo a maior vitória de um clube brasileiro. 3-2. 3-2. Foi 3-2? O Anderson Lima, Anderson Polga. Exatamente. 3-2. Não vai querer nós, exato. Claudiomiro estreia naquele jogo e eu estreio no dia seguinte, na segunda-feira no Grêmio. Meu primeiro dia de estágio no Grêmio foi na segunda-feira, logo depois de Claudiomiro estrear como jogador do Grêmio. Eu tenho uma dúvida, porque a minha memória às vezes é boa, mas às vezes ela me trai. Eu lembro, Claudiomiro, aliás, eu não sei se a minha memória me ajuda. Tu chega no Grêmio como volante, tu é contratado como volante, ou tu é colocado como volante pelo Tite no início e depois desce pra zaga? Não, eu chego como volante. Chega como volante, né? É que assim, eu cheguei no Santos com o Leão, eu cheguei de volante também. Mas deu 2-3 jogos, o Leão me colocou de zagueiro com o Argel, porque ele já estava colocando o Narciso de volante, né? Uhum. E aí quando eu cheguei aqui, foi para jogar de volante. Mas eu joguei, eu acho que o primeiro jogo como volante, e depois no Brasileiro, que a gente foi jogar lá contra o Sport, eu joguei, eu acho que foi aquele jogo e eu quebrei o quinto metatarso, uhum. E eu acabei voltando só depois, já no final, mas eu cheguei como volante aqui. Né? E o Tite, naquele período de Grêmio, 2001 e 2002... ele montou sempre o time com 3 zagueiros. 3-5-2. Imagina, tinha Mauro Galvão, tinha Marinho, tinha Anderson Polga, que depois foi jogar de líbero, né? Tinha o Nenê. Esquerda. Isso, tinha o Roger,
Tinha o Nenê também, o zagueiro. O Nenê que foi escolhido o melhor zagueiro do Brasileiro de 2000. Sim. Ele e o Marinho, né? Isso, ele veio do Corinthians, né? Grêmio. E aí depois o Mauro Galvão acabou na virada do ano saindo, o Marinho também, o Nenê também. Aí eu jogava, o Tite falava muito, eu achava legal o nome, né? Stopper pelo lado direito. Né? Era o Roger pelo lado esquerdo, o Polga e eu pelo lado direito, jogando de stopper pelo lado direito, Anderson Lima, depois tinha o Rubens Cardoso, depois jogou o Gilberto. Craque. Tingazinho, às vezes o Gavião, aí tinha o Luiz Mário, o Rodrigo Fábio. Rodrigo Fábio, depois chegou... Não, o Fábio chegou depois, aí tinha o Mendes. O Fábio chegou logo depois de ti. Mendes, Rodrigo Mendes. Era... O Fábio Baiano, tinha uma turma... O Fábio Baiano, que jogava bola também. O banco daquele banco que nós tinha lá, às vezes. Tanto é que eu machuquei, né, Rafael? E eu fui voltar no final do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. Tinha uma competição, não sei se era o Sul Minas. Eu não lembro, eu voltei contra o Cruzeiro. Mas no banco, e virei o ano no banco também. Sim. Comecei o ano seguinte no banco porque o plantel que nós tínhamos era muito bom, muito forte, né? O Grêmio contrata ali para aquele início de 2002 um cara que virou meu amigo até hoje, um dos grandes amigos que eu fiz no futebol, mas que não conseguiu jogar no Grêmio de jeito nenhum, que era Pablo Hernandes. Pablo Hernandes, uruguaio. Não conseguiu nada no Grêmio. E até pela estatura também, né? Não era muito alto. Não era... A gente, quando ele chegou, a gente também ficou assim, falavam bem dele, né? Ele estava fazendo um bom campeonato lá no Uruguai, mas um cara sério, firme, bom jogador. Mas a estatura dele era baixa. Eu ainda tenho contato com ele, um cara muito espetacular. Gente boa. Posse de bola recebendo Cláudio Miro aqui na Rádio Guaíba. O posse de bola que tem o oferecimento do Pix Automático Banrisul, agilidade, segurança e zero burocracia. Pix Automático Banrisul com o oferecimento do posse de bola. Na época, o Cláudio Miro, para receber o bicho, se tivesse o Pix como tem hoje, era uma maravilha, né? Eu vou até... O Grêmio, eu cheguei no Grêmio, não tinha bicho. Não tinha... Pois foi uma das coisas que... Isso é uma coisa que foi tendo aos poucos no futebol. Não, já né? tinha. Eu vim de Santos, lá São Paulo, lá sempre teve, né? Sempre teve. A premiação... começava as competições, já o capitão e os líderes tinham uma conversa com um gerente de futebol, com o diretor, e ali já era tratado um prêmio, se fosse campeões, um bicho por jogo, por vitória. Clássico daqui a pouco. E foi uma coisa que eu estranhei quando eu cheguei aqui, e depois virou o ano, a gente disputando o Libertadores, e era só pelo objetivo. É uma coisa que a gente cobrava, né? Mas depois, lá na frente, lá o Adilson Batista veio aí e conseguiu mudar e fazer com que a gente ganhasse um prêmio e até salvar o Grêmio naquele ano de 2003. O Cláudio Miro, ele passa pelo Grêmio em 2001, chega no segundo semestre. E o detalhe é que aquele time de 2002, que a gente citou agora há pouco, para mim, era melhor do que o time de 2001. Tecnicamente falando, ele era melhor do que o time de 2001, que foi o campeão da Copa do Brasil. E em 2001, o Grêmio perde, eu acho que é pro Atlético Mineiro, quando o campeonato ainda tinha o formulismo, classificavam 8. E aí acho que o Grêmio, se eu não me engano, o Grêmio perde nas quartas ou na semi pro Atlético Mineiro em 2001. Se eu não me engano é isso. Mas aí, o time de 2002 era um time para ter sido campeão da Libertadores. E o Cláudio Miro fez parte de um lance contra o Olímpia. Não tem como esquecer. Não tem como esquecer. Era o gol da classificação. Era. A gente tinha empatado o jogo. Não, a gente perdeu lá. Acho que perdeu lá. 1-0, né? E aqui, acho que foi o Zinho que fez o 1-0. Não estou lembrado. Foi um gol do Zinho. E aí, quando eu fiz o segundo gol, num escanteio que a bola sobrou, e eu coloquei no canto direito do Tavarelli, era o goleiro do Olímpia.
E aí o Luiz Mário estava posicionado do outro lado, nada a ver, e o Bandeira anulou o gol. E então isso aí hoje ficou marcado, não tem como esquecer esse momento aí, porque tinha um grupo bem qualificado, chegaram vários, chegou o Fabri, chegou o Christian, chegou jogadores que para preencher algumas vagas que tinham saída, né? E o grupo era bom, era difícil, a gente brincava no treino quando ia sair a lista, né? Acabava o treino recreativo e a lista ficava na seu Verade já colocava lá, né? E a gente ficava assim, brincava, né? E vamos ver quem é que vai ficar fora, porque tinha um grupo muito forte, né? E eu senti muito aquele jogo lá, a desclassificação, da forma que foi, né? Porque aquele gol que tu faz já é mais de 40 do segundo tempo. Já aí acabava, e depois a gente foi para os pênaltis, teve o Eduardo Martini pegou o pênalti e mandou o árbitro voltar tudo, e aí a gente perdeu a classificação dentro de casa. Lógico que a gente ia pegar pela frente um São Caetano que estava num momento espetacular, né? Era difícil, mas não ia ser impossível, mas a gente estava preparado para chegar Eu lembro até que durante essa semana aí tiveram um monte de imprensa japonesa fazendo matéria já falando que eles esperavam o Grêmio chegar numa final de Mundial lá naquele ano, né? Que loucura. E como é que vai chegar na final, jogar contra o Olímpia na semifinal? O presidente do Olímpia, a sede. O presidente do Olímpia era filho do presidente da Comebol lá. Era o centenário do Olímpia. Era o Nicolas Leoz, né? Acho que era Nicolas Leoz o nome. Centenário dele. Centenário do Olímpia. Não tem como não. A competição do filho do homem. Não tem como não ser o Olímpia. Ali. Sabe que às vezes eu vejo uns lances do jogo e aí sempre fica na lembrança porque marca. E realmente na minha carreira marcou bastante esse jogo aí, né? Da forma que foi, como o Rafael falou. Cara, a gente estava jogando contra o Olímpia, contra o presidente da Comebol, e a sede da Comebol onde que é? Lá no Paraguai. Então, era difícil, foi difícil. E aí a gente teve a chance nos pênaltis também, o cara voltou, pênalti que o Eduardo Martini pegou. Então, aquilo ali marca mesmo, porque todo um trabalho que foi feito, que a gente se preparou. O próprio torcedor estava assim, como é hoje, né? A torcida do Grêmio empurrava o time. A geral ali era coisa linda. Eu chego a arrepiar, né, de falar na geral, né? Então, mas fica na lembrança os momentos bons que foram naquele ano ali, né? O torcedor, quando o time vai chegando nessas fases mais quentes também, já o torcedor se aflora mais, né? Porque quando começa o campeonato, aquele torcedor que acompanha sempre, que tá ali ligado, mas aquele outro que daqui a pouco tá acompanhando mais a distância, ele vai se aproximando mais, porque vai chamando a atenção os jogos maiores, decisões. E outras, e além disso, a gente concentrava dentro do Olímpico, que a gente via a chegada da torcida, o movimento todo, a torcida eufórica, a gente sentia e a gente tinha um contato com o torcedor, porque a gente concentrava. O Rafael, a concentração era lá no Olímpico mesmo, então... Na caverna? Na caverna, tu vivia aquilo ali, então, e o grupo nós estava assim num momento de chegar numa semifinal e final de Libertadores, como seguido, acho que o brasileiro... Não me lembro se o brasileiro era depois no segundo semestre. Isso, né? Isso. Mas o foco era todo na Libertadores. E o torcedor, queira ou não, o torcedor ele é importante, cara. Ele é nesses momentos de decisão e onde a equipe embala numa competição, a torcida ela ajuda muito. É diferente para o jogador concentrar no estádio, ter essa conexão como vocês tinham, por exemplo. Agora praticamente não se tem mais a concentração no estádio, né? No futebol atual. Mas naquela época, assim, tinha mais essa conexão com o torcedor, com o clube, por essa peculiaridade, digamos assim, de estar sempre... Não, tinha sim, porque nós vivíamos a emoção, aquela via nos torcedores o dia a dia, porque a gente treinava e já ficava ali.
Então, aquela movimentação antes do jogo, o torcedor chegando, queira ou não, a gente ia ali na sacada dar uma espiada, né? Descia lá para conversar com o torcedor. Então, eram assim, como é que eu posso dizer, uma proximidade muito mais do que é hoje, né? Porque hoje as equipes tudo ou concentram no centro de treinamentos, o hotel, então não tem essa aproximação tão calorosa que nós tínhamos naquela época ali no Olímpico, né? Ô Claudimiro, nesse ano de 2002, depois da Libertadores, o Grêmio faz um excelente Campeonato Brasileiro também e cai para um time que era um absurdo, aquele time do Santos, de Robinho, de Diego, né, que depois veio a ser campeão brasileiro em cima do Corinthians. Mas foram 2 competições no mesmo ano em que o Grêmio chegou muito perto, né? Nessa Libertadores, a gente já falou aí, teve uma questão tensa de arbitragem, mas no Campeonato Brasileiro 2002, na hora de enfrentar essa gurizada do Santos, o Grêmio, se eu não me engano, vai jogar lá cheio de desfalque, né? É isso que eu ia fazer esse comentário. Não desmerecendo aqueles que estavam lá, que entraram no lugar daqueles que estavam de fora, mas a gente perdeu 4, 5 que eram titulares, né? A gente tava uma equipe totalmente desfalcada, jogando na Vila, com aquela gurizada lá que vinha, Robinho, o Diego, Elano, as Torres Gêmeas, o Léo pelo lado, o André Luiz na zaga, o Renatinho no meio campo. Então, e o centroavante, o Alberto, fazendo gol de tudo quanto era jeito. E então o time foi totalmente desfalcado porque a gente tinha jogador com lesão, tinha cartões, né? E naquele jogo eu voltei a jogar no meio de volante. Eu joguei de volante naquele jogo lá, mas assim, a gente... O que ocasionou a gente de repente não ter mudado o placar em casa foi a gente ter tomado... Foi 3, né? Acho que foi 3. Foi 3, eu acho, se eu não me engano. E depois o Polga foi expulso. É que o Robinho estava num momento... Eles estavam... Não tinha como parar aqueles caras, né? Né? O gol que o Alberto fez... Esse dia eu estava vendo o lance, né? Eu chego atrasado para travar o chute dele. Porque ele é canhoto, né? Eu sou canhoto também, só que eu tô mais para dentro da parte do campo e ele leva para o lado esquerdo para fora. E ele tira, quando eu volto para travar, ele já tinha chutado. A bola foi no ângulo, não tinha como o Danley pegar, né? E aí depois do jogo de volta aqui no Olímpico, né? A gente tinha que partir para cima, porque naquela época o saldo era... o Santos tinha saldo de 3, acho que não foi 3 ou foi 4? Eu não me lembro. Acho que foi 4. O Grêmio chega a ganhar com o Rodrigo Fábio, foi artilheiro naquele campeonato. Aqui o Rodrigo foi artilheiro e a gente ganhou o jogo, mas não tinha... E foi um ano bom, que nem tu falou, foi um ano onde a gente chegou na semifinal da Libertadores, queríamos chegar na final... Né, fomos bem no Brasileiro, a gente classificou em segundo. Sim, porque pega o Santos que... O Santos era o 7. O São Paulo classificou em primeiro e pegou o Santos. E nós pegamos o Juventude. Isso, que o Tinga machuca, o Tinga joga também o Tinga vai até o máximo Santos, que dá. O Santos entrou na última rodada, se eu não me engano. Isso. Eu lembro da cena do Tinga sendo carregado do campo lá no Jacone. Mas os jogos com Juventude também foram difíceis aqui, né? Que loucura, né? Lembrar dessas situações. Aqui eu fui buscar a tabela, porque passavam 8, né? Isso. Eram 26 times, 25 jogos, passavam 8. O São Paulo faz a melhor campanha, o Juventude faz a 4ª melhor campanha e o Grêmio a 5ª. Mas pela diferença de critérios ali, que o Juventude 4º, o Grêmio 5º, aí se enfrentam. E o Santos pega a última vaga na última rodada e joga com o São Paulo e tira o São Paulo. Isso. E dá aquela confusão lá no Morumbi que os guri, o Diego e o Robinho vão comemorar um gol em cima do símbolo do São Paulo. E dá uma confusão, dá um... Aquele ano lá, depois eles
eles vieram jogar contra o Internacional e eu fui no hotel, que eu conhecia todo mundo, eu conheci e o Leão também, fui para conversar com o Leão. E foi engraçado da forma que porque o Leão era fechado, era bravo, né? E aí eu perguntei para ele, professor, e aí essa molecada aí? Não tem como aguentar. Eles só querem brincar. Eu falo sério, eles são só brincadeira. E aquilo ali, cara, aquela molecada ali fez com que o Leão mudasse o perfil, o modo dele tratar e falar com os atletas, ajudou bastante. Ele teve uma mudança, ele disse assim, eu tive que mudar. Não tinha como, eu falava sério, eles estavam sempre brincando. E foi assim... Imagina no ano anterior, quando o presidente que hoje está lá, o Marcelo, em 2000 Isso aí é 2002. Tá, não, em 2000, quando ele assumiu, né? Eu estava lá. Que é o time que é campeão da Copa Comebol, né? Não. Um pouco antes. Isso antes. A Comebol um pouco antes. Em 2000, quando o Marcelo Teixeira assumiu, ele gastou muito, né? Ele contratou, na verdade ele comprou Rincon, Dodô, Caio, é verdade. Valdir Bigode, Robert, o Valdo estava lá, levou o Anderson, o alemão volante do Inter, e Rubens Cardoso, Carlos Germano, e aí ele gastou bastante naquela época lá, e quando chegou o Leão, não tinha, o Leão teve que ligar para um, para outro, ligou para mim o Anderson para ver se a gente voltava para ajudar ele, né? E não tem, eu saí agora, daí não tem como. Mas aí ele foi com a molecada ali, cara, e os meninos, que eles tinham talento, né? Essa que é a verdade, tanto é que aquele time lá que foi campeão foi todo para a Europa, né? Exato. Ganha 2002, depois ganha 2004 de novo, né? Acho que é o 2003. Cara, aquele time era o Fábio Costa no gol, o Maurinho, Alex, André Luiz e Léo, Paulo Almeida, Renato e Elano. Que isso? Robinho, Diego Alberto. Isso. Que loucura, cara. Que baita time. Isso, esse time. Que baita time. Louco. Não tem como. A gente não achava os moleques. Não, e o Corinthians não achou, porque o Robinho, a clássica pedalada do Robinho ali, na final. Aquilo ali ficou... O árbitro daquela final esteve aqui conosco no Posse de Bola. Carlos Eugênio Simon falou conosco aqui. Estamos recebendo no Posse de Bola Claudio Miro, aqui na Rádio Guaíba, e o Posse de Bola que tem o apoio de Banrisul. Pix automático Banrisul é a solução prática para automatizar seus recebimentos com segurança, agilidade e zero burocracia. Contrate pelo app Pix automático Banrisul no Posse de Bola conosco. Deixa eu só voltar um pouquinho também pra gente seguir só mais um trecho na história, porque acho que o Claudio Miro também tem que falar do presente, né? Afinal, trabalha com comissão técnica ainda hoje. Mas o Claudio Miro também participa de uma história que eu passei a contar nos microfones há bem pouco tempo atrás, que eu vivi de perto e fui um dos personagens da história, que é a história das ovelhinhas, né? Que é a história das ovelhinhas. Eu sempre conto que eu fui o encarregado de levar pro Tite a gravação, né? Que o Tite não tinha escutado, antes do treino. E que quando o Tite abre a porta... Tu podia ter levado outra fita, né? Quando o Tite abre a porta para ir embora, tem alguns jogadores que estão, tipo, para que o pessoal possa entender, tinha a sala de imprensa, uma porta de madeira grande. Isso é um vestiário. E aí vinha o vestiário. É isso. Quando o Tite sai, abre a porta para sair, tinha um grupo de jogadores que queria escutar a fita. E o Claudio Miro era um desses jogadores. Claudio Miro, Tinga, Rodrigo Fabre, Anderson Lima. Eu lembro que o Serginho Schiller dizia, não, ele tem que sair daqui agora, os homens vão chegar. E o Tinga dizia, não, ele vai ficar porque eu vou ouvir. E o Claudio Miro, muito sacana que era na época, gritava assim, hoje tem churrasco de ovelha. Mas foi, claro, a gente tá rindo hoje. Mas foi 20 anos depois. 20, isso aí. Mas foi um episódio triste naquele período ali. Da forma que foi, né? Na verdade, foi quando o presidente foi o... Flávio Obino. Obino, né? E aí eles acabaram... Assim, eles já pegaram numa situação que
que não tava, o clube não tava, a coisa não tava andando, né? E aí com esse episódio aí, da forma que foi, envolveu o nome do treinador, alguns jogadores, e o jogador, como treinadores, não é aceitável, né? Da tu não forma. precisa nem dizer, nem fazer o teu juízo de valor, mas eu faço aqui. A grande questão que a direção queria na época era colocar o lateral esquerdo Douglas, o menino, lembra o menino, o lateral esquerdo, no lugar do Gilberto. E aí a frase dita foi: o pastor, quando ele tem as ovelhinhas dele e quando ele pega no pé de alguém, é brabo. Eu acho que tinha o Dr. Valandro. O Valandro e o falecido Dr. Valandro. Falecido, é. E o Meira. E o Luiz Onofre Meira. Eram os dirigentes na época. Aquilo ali o Grêmio ia para disputar o jogo da volta contra o Independiente de Medellín, que o Grêmio foi eliminado. Exato. Então foi tipo 2 dias, um dia antes da viagem. Pra aquilo arrebentou o ambiente, né? Ficou um ambiente, porque só se falava aquilo ali tanto na viagem como no hotel, no dia a dia. E a zoeira pegou, né? Que os jogadores não tem ovelhinha, começaram a brincar com aqueles nomes que foi falado, né? Mas foi um episódio lamentável, né? Que não pode acontecer, até porque tem que haver um respeito de ambas as partes, tanto com o jogador perante uma diretoria, os dirigentes, como treinador, e de lá para cá também, né? Mas creio eu que assim, da forma que foi, depois foi selecionado tudo lá, né? Mas é lógico, quem foi citado não aceitou, não aceita, né? Mas foi lamentável da forma que foi, né? Foram tantas coisas ali depois na sequência que... Uma troca de treinadores infinitas, e é aí que eu falo, a gente não vinham até nós, depois que teve as mudanças, que o Tite saiu, teve as mudanças, vários atletas saíram, quem ficou, quem estava comandando a diretoria, né, não trocavam, não batiam papo com os atletas mais experientes e que estavam há mais tempo ali para ver quem poderia vir, quem poderia preencher o lugar desse, aquele. Foi chegando atletas, é o que eu falava, assim, eu era um dos caras que era um dos líderes, e eu falava, a gente não pode culpar o atleta que está aqui. O atleta precisa trabalhar, ele não tem culpa se ele está aqui, se ele tem condições ou não, né? E aconteceram, né? Chegava assim, chegou um fulano, chegou um outro atleta, e assim foi. Depois foi as mudanças que teve de treinadores, né? Enfim, aconteceram sucessões de erros em cima uma em cima da outra, né? Que eu acho assim que naquele momento lá poderiam chamar os atletas que estavam ali com mais experiência, de casa também, para trocar ideias, o que precisava, o que não precisava, para preencher algumas vagas de quem estava saindo, né? Mas são histórias que, felizmente, a gente não pode estar falando isso. Não, a gente comenta, a gente não está falando mal das pessoas que estavam comandando. Foram coisas que aconteceram real, que todo mundo ficou sabendo. Sim. De liderança que ficou ali naquele período era tu, o Danley, que sai do time com a chegada do Adilson no meio do ano. O Danley, o Roger. O Roger, que terminou ainda, foi o último ano dele, foi 2003. O Anderson Lima. O Anderson Lima ainda estava. Depois saiu. Tem aquele jogo final contra o Corinthians lá, que é o jogo que... Isso. Então tem essas lembranças aí. A relação do jogador e do dirigente, Claudimiro, porque a gente acompanha como imprensa os dois lados, né? O lado do atleta e o lado do dirigente. E hoje em dia, com a forma que a comunicação mudou, também tudo é muito mais instantâneo, né? Mas o jogador consegue entender quem é o dirigente sério, que está no clube, está trabalhando, o jogador sabe que é aquele dirigente que é mais fanfarrão ali, que só fala lá na imprensa e daqui a pouco não vive tanto o dia a dia. O jogador consegue ter esse discernimento? Não, consegue sim. O jogador, ele, tanto na época que eu jogava, né, como hoje eu vejo assim que a geração de hoje não liga muito, não dá muita atenção para esse tipo de coisa, quem é o dirigente ou não. Mas anos atrás,
né? A gente sabia se o dirigente que estava tinha conhecimento ou não, né? Participava, conversava, trocava um diálogo com os atletas. É importante. Hoje a gente vê né? Eu acho de muita valia hoje os clubes terem ex-atletas que têm um histórico no clube, de estar representando ali, ser o representante perante a diretoria, os dirigentes, o convívio com o atleta, né? A gente tem aqui o caso do D'Alessandro no Internacional, né? O Felipão hoje, com a história que tem o Felipão, é o elo com os jogadores junto com o Mânico e diretoria. Então, naquela época lá se tinha pouco ex-atleta fazendo essa função, fazendo essa interligação entre atletas, comissão técnica e diretoria. Então o atleta sabia, o dirigente é o fulano de tal coisa. O comentário era, se o cara não era firme e de chamar e conversar, trocar uma ideia com o atleta, né? Os atletas sempre tiravam sarro nisso. Aí a gente não pode esconder que era assim. Mas hoje mudou bastante o respeito perante as pessoas que estão representando, fazendo essa interligação atleta, comissão técnica e diretoria. São pessoas qualificadas, são pessoas que quem não foi ex-atleta, mas tem um conhecimento largo no futebol e são respeitados, né? Nos teus 2 primeiros anos de Grêmio, era o Tite como técnico novo ainda, mas já exercendo uma certa liderança. O vestiário tinha um comando forte do seu Verardi. Exatamente. Esse aí é um paizão. Isso aí colocava o vestiário meio que numa rota certa. Sim, e tu tocou num ponto bem interessante, né? Nessa época que tinha, na época do Tite, e depois quando chegou também o Adilson Batista, mas o fundamental era o seu Verardi. O seu Verardi não era respeitado por todos, o que ele falava era lei. Isso é um ponto importante, Claudemiro, tu colocar, porque assim, a gente sempre escuta falar do seu Verardi, todo mundo fala. Por que ele era tão importante? Porque da forma que ele tratava o jogador, ele sabia, ele tinha... não sei, ele tinha alguma coisa que... Quando tu chegava no Grêmio, quando tu estava chegando no Grêmio, tu já sabia quem era o seu Verardi, porque o atleta passava, as pessoas passavam, tem uma pessoa dentro do Grêmio que é assim, o seu Verardi é um paizão, mas a hora que ele cobra, ele tem que respeitar ele. Então a gente já chegava aqui sabendo quem era o seu Verardi, e ele, com aquela calma dele, a tranquilidade, ele sabia a hora de chamar um atleta na sala dele, tá acontecendo isso, o pessoal respeitava ele. Então eu vejo que hoje tu não tem essa pessoa, que nem eu falei, tem os ex-atletas que estão representando, que são o elo, que fazem esse intercâmbio entre atleta, comissão e diretoria, mas o seu Verardi eu não vi ainda, e eu acho que não vai ter outro seu Verardi para fazer o que ele fazia, e ele conseguia, né, fazer com que tanto atletas e comissão, diretoria, se tivesse algum problema, ele conseguia, né, do jeito dele, fazer com que todo mundo e o ambiente ficasse bom no clube, né? Então eu sou suspeito de falar, porque para mim ele é um paizão, demais, assim. Eu mesmo falo, às vezes o pessoal me pergunta por que eu não dificilmente, depois que o seu Verardi partiu, né, foi para outro plano, eu não fui mais lá nem no CT. Não sei, o seu Verardi a gente onde vai, não, vamos lá porque o seu Verardi está lá. Então, e eu converso com alguns ex-atletas também, meio se afastaram, né, porque a pessoa do seu Verardi, né, ele trazia um carisma, ele abraçava tudo, ele, né, não tinha problema no clube ou na vida particular dele, e ele sabia fazer com que não transparecer. E a gente se sentia bem do lado, na presença do seu Verardi. Então, ele faz muita falta hoje aí para todos, né? Posse de bola com Cláudio Miro aqui na Rádio Guaíba, com o oferecimento do Pix Automático Banrisul, agilidade, segurança e zero burocracia. O Banrisul conosco aqui no Posse de Bola na Rádio Guaíba, e hoje o nosso convidado especial,
Claudiomiro, contando um pouco das histórias da sua carreira. O Claudiomiro trabalhou, né, como atleta no futebol, mas ainda segue trabalhando no futebol, né? Trabalha ainda no meio do futebol. Eu faço parte de comissão, né? Hoje eu voltei a trabalhar com o Argel de novo, depois de 10 anos. Lá no começo, quando eu parei de jogar, e o Argel também, a gente montou uma comissão técnica e em 2008 a gente começou a trabalhar no Mojimirim. E aí eu rodei com o Argel por 6 anos depois, né? Aí teve um período que eu não acompanhei mais depois o Argel, dei um tempo, aí voltei a trabalhar, a ser auxiliar no Joinville. Depois eu comecei sozinho de ser auxiliar fixo da casa, como foi no Joinville. Depois eu trabalhei em Taubaté. Aí eu já era auxiliar de um outro treinador lá. E por último, eu fiquei trabalhando, fui para trabalhar na base do Grêmio. Jorge Andrade, ele era o gerente lá e me convidou se eu tinha interesse de trabalhar na base, e foi bom, foi uma experiência boa. No Santos. Aí no Santos. Grêmio ou Santos? Santos. Você falou, Santos. Com o Jorge Andrade no Santos. Aí eu fiquei um ano e pouco, um ano e meio na base, né? E depois eu fui pro profissional quando o Lisca chegou, o Chumbinho, e eles me puxaram para ser o auxiliar fixo da casa, né? E aí eu fiquei no Santos, né? Fiz alguns jogos quando tinha troca de treinador. Depois saí no fevereiro de ano passado. A gente eu estava no grupo que caiu lá com o Santos. Era eu e o Marcelo que comandava a equipe. E em fevereiro do ano passado eu saí do Santos, e agora na virada do ano aí a gente voltou a fazer a dupla, eu e o Argel aí, de trabalharmos juntos. Na base do Santos, o pessoal fala que a água lá é diferente naquela base lá. Pois é, cara, lá é... Sempre sai alguém assim... Sempre tem, cara. Eu quando eu cheguei lá, o que eu fazia? Eu era lapidar, né? Eu pegava o setor defensivo das categorias. É que eu cheguei bem na pandemia, então só tinha o Sub-23, que o treinador era o Edinho, o filho do Pelé. Sim. E o Sub-20, e depois o profissional. Então eu fiquei mais com o Sub-20, acompanhava os treinos do Sub-23 lá, mas, né, o meu negócio era 20, depois voltou o 17, o 15, e então eu passava o dia no clube, acompanhava todas as categorias, eu fazia esse processo de pós-treino, pegava alguns atletas para fazer alguns fundamentos. Depois eu fui ser auxiliar no Sub-15. Depois eu fui pro Sub-20, chegamos à final, eu e o Helder contra o Palmeiras do Hendrick na Copinha, mas o Hendrick que arrebentou com o jogo lá, e foi que depois eu fui profissional, né? E aí eu fiquei até final de 2023, até dezembro. Fora do ar, você falou de um nome que agora teve destaque recente por causa da Copa do Mundo de Clubes, que é o do Marcos Leonardo, né? Marcos Leonardo. Lá do Santos, dessa época aí. O Marcos Leonardo já estava no profissional. O Ângelo, que também... O Ângelo, que foi para a Europa também. Estava do Chelsea, agora ele está no mundo árabe também. O que voltou agora, tinha ido para o Chelsea. O Washington. O David Washington. Muito bom jogador, Centroavante. Um centroavante muito técnico. E o Marcos Leonardo é um atleta assim, ele lembra muito um centroavante das antigas, Badico, mas com um pouco mais de qualidade, mas ele gosta do contato físico com o zagueiro, né? Ele tinha ido para o Benfica, não chegou a ficar uma temporada e foi para a Europa, para a Arábia, para o Al Hilal. Mas é um jogador que, assim, cara, ele é um jogador novo, com muita força, muita força mesmo, e a gente viu agora aí no Mundial aí, é um jogador que, é lógico que assim, o dia a dia tem que nem eu falei, mudou muito a forma de tu tratar o atleta hoje, né?
Muito, muito. Então, essa geração que tá vindo aí, tu tem que saber da forma que tu faz a cobrança neles, tu pede para eles fazerem o que tá pedindo, o que é para fazer, senão tu acaba perdendo o atleta, né? Então, isso aí a gente tem que ter todo o cuidado, porque se foi aquele tempo que tu tratava o atleta da mesma forma a todos, não, tu tem que saber. Até porque hoje, né, já há um tempo já tinha, no Grêmio já na minha época, quando cheguei, tinha psicólogo, né? E hoje mais ainda na base. Então já vem de base de todo um tratamento e uma forma de tu te dirigir para o atleta. E a influência externa também é maior hoje, né? Com rede social. Hoje a internet aí. Hoje o jogador de hoje, né? Para perder o foco. Eu fiquei um ano, tive a experiência de estar na base e a gente não tem como tu tirar hoje as redes sociais do atleta. Infelizmente, tu tem que saber levar, lógico, tem que colocar algumas regras, né? Tem que botar limite. Limite, exato. É que nem filho, é limite, né? Eu tenho uma filha de 13 para 14, então a gente sabe como é que é. Mas o atleta é bem diferente que era antes. Eu vou citar aqui um treinador que era assim, no Santos, o Leão. O Leão, tu saía do hotel, tu não mexia. Naquela época o celular estava começando, tu não mexia em mais nada. Tu saía do hotel para ir em direção pro estádio, esquece, era foco total no jogo, né? Diferente de hoje, o atleta volta para o aquecimento. Hoje, como a gente tem acesso às imagens, eles descem do ônibus, às vezes já mexendo no celular, já mandando mensagem. É bem diferente, né? E assim, o que eu vejo assim que são poucos, bem diferente da minha época, que a gente tinha poucos jogos, na época era um jogo ao vivo para o Brasil todo, né? E aí tu ia jogar com o adversário e tu acabava o jogo à noite, tinha um canal que passava depois da meia-noite alguns jogos, né? E aí tu tinha que ficar acordado para assistir que tu vai pegar aquele adversário, diferente de hoje. Hoje jogou na internet, tu olha, mas eu vejo assim que tem pouco interesse essa geração de hoje, né, não generalizando, mas assim tem pouco interesse em saber do adversário. Eles têm toda essa tecnologia, né, os clubes dão todas as condições com os analistas, né, tem a procura, né, mas assim eu acho que o atleta tem que procurar mais saber do adversário, né? Tu citaste 2 treinadores com quem trabalhasse, que a gente conhece dessa nosso papo aqui de convivência, mas tu conhece no dia a dia. E são 2 caras que não fogem de polêmica. O Lisca e o Argel. São 2 caras... Trabalhei com o Lisca também. Como é que é lidar com esses caras no dia a dia, no trabalho? Porque uma coisa a gente vê quando a gente vai entrevistar, a gente pega uma parte do treino, mas tá no dia a dia com caras de personalidade tão forte, como é que é? Não, isso, cara, é assim, eu não tive dificuldade nenhuma. Com o Argel, vamos lá. O Argel, eu joguei com o Argel. Jogamos 2 anos no Santos, a gente ficava no mesmo quarto e eu aprendi a conhecer do jeito como ele é. Depois a gente foi trabalhar, né? Eu fora de campo, eu sempre fui um cara mais calmo, mais tranquilo, que não pode na comissão tu ter o treinador e o auxiliar, os 2 aloprar com tudo, né? Então tem que ser tem que ter um pouco mais de calma. E eu não tive, assim, por conhecer o Argel, a gente, né, sempre se deu bem, não tem dificuldade. Lógico que tem um momento dele que a gente tem que respeitar ele junto com os atletas, a forma que ele tem que cobrar isso aí, então, né, a gente respeita, né, e tá, assim, tá certo da forma que ele conduz, e a gente se deu muito bem, né? Então não tem problema. E o Lisca, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Lisca lá, né? Só conhecia de ver os trabalhos dele e a torcida Lisca doida. Cara é muito inteligente, meu. É diferente. Sensacional. Não tive problema nenhum, cara. Um cara muito educado. É lógico, aquilo que eu falei, que nem do Argel. No dia a dia, no treino, tu tem que
tem que fazer a cobrança, tu tem que cobrar, né? O atleta tem que executar e fazer o que tu tá passando para ele, e vai ter a cobrança. Mas assim, ó, sensacional, um cara muito inteligente, meu. Eu gostei muito no momento que tava ele e o Márcio lá, e o Márcio e o Rogerinho, preparador... Tá do Grêmio? Não era o Rogerinho, era o André. O André que foi do Inter. O Rogerinho foi com o Odair. Sim, foi com o Odair. Então, e o Márcio uma calma, né? Márcio Ram. O Márcio Ram, às vezes o Márcio... O Magrinho, me chama de Magrinho, fica tu lá do lado do homem lá pra... que ele não vai te xingar. Não, mas assim, muito, cara, assim, sensacional. Eu gostei muito, cara. O Lisca é um baita cara. Eu conheci ele assim de cumprimentar, mas não conviveu o dia a dia. E os trabalhos de campo dele, ele em si é uma grande pessoa, assim, admiro muito ele, cara. E aquilo ali, cara, que o pessoal fala que o Lisca doido, cara... É um momento que a adrenalina não tem como, quem tá perto, dentro do campo ali, às vezes acaba saindo de si, mas é um cara sensacional, cara. O Lisca doido é do folclore do torcedor também, isso, né? Assim, de interagir ali, ele mas é um cara bem taticamente boa, futebol sabe muito, né? Pix Automático Banrisul é a solução prática para automatizar seus recebimentos com segurança, agilidade e zero burocracia. Contrate no app Pix Automático Banrisul. Banrisul conosco aqui no Posse de Bola. E hoje o Posse de Bola recebendo Cláudio Miro aqui na Rádio Guaíba. Pfeiffer, o papo é aquela história, passa voando. Vai voando, temos né? 5 minutos. Eu queria saber, o Cláudio Miro, a gente falou do Tite, né? Que foi teu técnico 2001, 2002 e início de 2003. Isso. Naquele início, tu já imaginava que o Tite chegaria? Até o jogo da Colômbia. Até Figueirense. Figueirense, que foi aquele jogo também, o Christian expulso, brigando. Gilberto expulso. E aí ele chegou aqui demitido. Tu já imaginava que o Tite chegaria... já dava para imaginar, no trabalho dele, que ele chegaria onde ele chegou? Sim, quando eu cheguei aqui no Grêmio, né, e no dia a dia a gente começa a notar e ver um cara muito inteligente, né, o trabalho dele de campo já estava assim bem avançado, da forma que ele, junto com o Kleber, com o Delamore, e o Paixão estava também, mas o Tite em si a gente sabia que ele ia chegar onde ele chegou, né, seleção brasileira, né, comandando a seleção, 2 Copas. 2 Copas. Né, então ele já era diferenciado da forma que no dia a dia de ele tratar os atletas, da forma de respeitar, de cobrar. Então tudo isso fez com que ele chegou no sucesso que ele chegou aí, né? Então não é, para mim não foi novidade, até porque o tempo que eu fiquei com ele a gente via ele é muito coração, né, cara? Ele sente mesmo até no momento que te deixar fora do banco, né? Então, ele sente porque te vê no banco e sabendo que tem outro jogador lá, mas isso ele conseguia contornar e fazer com que a gente, pelo menos eu particularmente, né, que eu tive um período que eu fiquei, no ano que virou, que eu machuquei, eu fiquei no banco um bom tempo e nem por isso eu só falava para ele: professor, eu não vou desistir, a hora que o senhor me der a oportunidade eu vou agarrar, né? Então, cara, assim, um grande profissional, uma pessoa de um caráter muito honesto, né? E a prova tá que o sucesso que ele fez aí, né? E hoje o Kleber lá no Santos. E hoje o Klebinho tá lá no Santos, lá. Que também era início da carreira do Kleber ali, né? Isso, o Kleber já... quando o Tite veio, o Kleber já tava no Grêmio. Já estava no Grêmio, o Kleber também com muita experiência, um cara sensacional também. E eu acredito que vai ser um grande treinador também, né? Lógico, pegou um Santos, né, um pouco com dificuldade, tá indo, mas daqui a pouco ele vai despontar de novo e vai ter sucesso como treinador.
O Santos conhece bem o Santos, né? De toda a história que tem o Santos, mas esses últimos anos bem delicado pro clube, Muito, né? muito delicado. Eu tive o período que eu tive no profissional, né? Foi quando chegou o Lisca, passou o Aguirre, o Paulo Turra. Foi bem difícil, tava o clube assim, um ambiente não a coisa não andava, não adianta, por mais que trouxesse o treinador que fosse, teria que ter uma mudança como teve depois, né? Aconteceu de a equipe cair para ter as mudanças. Então, se tu consegue fazer com que não deixe acontecer de a equipe cair no período da competição, tu fazer as mudanças, trocar que tem que trocar, e quanto antes melhor, para não acontecer o pior, né? Então teve inúmeras coisas que acontecem dentro do clube. O clube também tinha algumas dívidas. Então tudo acaba atingindo quem entra para jogar, né? E agora a grande aposta do Santos é no Neymar, né? O retorno do Neymar para Vila Belmiro. Com a volta do Neymar também, o clube, né, na verdade, a gente tem que ser sincero, o Santos, com a volta do Neymar, começou a engatinhar de novo, né? E a gente espera que, não só com o Neymar, mas com as pessoas que comandam um clube, façam com que o Santos volte a ser o Santos que todo mundo conhece. E hoje, infelizmente, o Santos, né, vai ter que mostrar tudo de novo, vai ter que aparecer um Robinho, um Diego, aquela turma lá. A água lá Não, tem os meninos lá que estão já no profissional ali, que vão ajudar bastante o Kleber. Volta e meia aparece alguém lá no Santos e chama atenção, né? Posse de bola, episódio 34, hoje com Cláudio Miro, aqui na Rádio Guaíba. Posse de bola com oferecimento do Pix Automático Banrisul, agilidade, segurança e zero burocracia. Cláudio Miro hoje foi o nosso convidado especial aqui do Posse de Bola. Para você que não nos acompanhou pela metade, ou quer ouvir com mais calma, com tranquilidade, ou quer ouvir na íntegra, não pegou todo o programa aqui na Rádio Guaíba, você pode acompanhar também lá no Spotify, Guaíba Esporte. Qualquer momento estamos lá. Esse é o episódio 34. Outros episódios também estão por lá no Spotify da Rádio Guaíba, que você nos acompanhou no FM 101.3, no guaíba.com.br e também no aplicativo da Rádio Guaíba. Passou voando o tempo, Pfeiffer? Passou voando. Depois eu tenho que pegar a data certa, porque foi agora em julho, que foi a estreia do Cláudio Miro no Grêmio. Foi em julho de 2001. Foi. E foi, então, um dia depois, foi a minha estreia com a minha estagiária. Então, vou completando aí 24 anos de trabalho dentro do jornalismo esportivo. Na verdade, eu cheguei um dia depois do jogo que o Grêmio jogou contra o Penharol, a entrega de faixa. Foi nesse dia que... Era pra mim chegar esse dia. Nesse dia... Eu cheguei no outro, né? Nesse Grêmio Penharol foi o dia assim, a vaga é tua. Foi o dia que me disseram. Só que eu trabalhava no shopping, eu tinha que cumprir uns dias no shopping ainda para depois trabalhar no Grêmio. Não, e o jogo, imagina, entrega de faixa com o Penharol, deu confusão, né? Cláudio Miro, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da Rádio Guaíba. Obrigado pela atenção conosco. Eu que agradeço aí, cara, legal um papo. Pena que passa rápido, né? Agradecer o Eduardo que entrou em contato comigo, veio meu amigo Rafael aqui. Já fazia tempo que a gente não se via, né? E, cara, vocês estão de parabéns aí, programa, audiência enorme, né? E eu vou acompanhar, eu quero ver, me ouvir É isso aí, no Spotify. A gente vai mandar, a gente manda o link. Obrigado aí, eu agradeço a vocês aí. Gente, Posse de Bola vai ficando por aqui, a gente volta na próxima semana com mais um convidado ou a qualquer momento lá no Spotify Guaíba Esporte. Tchau!